Boa noite, você vai ver no Brasil TV de hoje. Um levantamento aponta que mais de 3.000 cidades brasileiras estão com a situação fiscal difícil ou crítica. Marcelo, são quase 58% dos municípios do país com dificuldade na hora de fechar as contas. Eu conto os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. Hospitais do interior de São Paulo não têm mais vagas para pacientes com Covid em estado grave. Aqui em Itapetininga, no interior de São Paulo, depois de um mês com índices baixos de internações nas UTIs, todos os leitos voltaram a 100% de ocupação. E ainda, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro passa a abrir para o público também à noite. Marcelo, a ideia da visitação noturna é estimular a sensibilidade. Já já a gente mostra aqui no Brasil TV todos os animais que não dão as caras durante o dia no Jardim Botânico. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro, e o Brasil TV está no ar. O Brasil TV começa com a situação fiscal difícil de mais de 3.000 cidades do Brasil. O André Coelho conta que isso representa quase 58% dos municípios do país. Olá, Marcelo. Olá, amigos do Brasil TV. Segundo a análise da Firjan, tem cidade que não gera nem dinheiro suficiente para pagar o próprio custeio das contas públicas. A arrecadação é insuficiente, as contas não fecham e a cidade depende de repasses da União. Entre as capitais, no topo da lista, aparecem Salvador, Manaus e Vitória, com o melhor desempenho fiscal. Por outro lado, os piores resultados são de Cuiabá, Macapá e Rio de Janeiro. Para a Firjan, a situação fiscal é crítica no país. Só 11% dos municípios registram um excelente quadro fiscal, entre eles 9 capitais. 30% das cidades aparecem em boa situação, 31% em difícil situação e 25% em quadro crítico. Isso dá mais de 3.000 cidades em dificuldade fiscal. De acordo com a análise, o quadro é preocupante. A dificuldade de geração de receita pelos municípios é o principal entrave para a melhora das contas públicas. Mas o estudo destaca que algumas medidas tomadas durante a pandemia ajudaram a equilibrar a situação financeira de alguns municípios. Volto contigo, Marcelo. A segurança pública do Tocantins está sem comando 2 dias depois que a cúpula do governo foi afastada pelo STJ. Ana Paula Rebaim. Oi, Marcelo. A Polícia Civil do Tocantins segue sem comando pelo 2º dia seguido. A cúpula da Secretaria de Segurança Pública foi afastada por ordem do Superior Tribunal de Justiça na última quarta-feira, durante uma operação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 50 de afastamento de funções de servidores públicos. O governador do estado, Mauro Carlesse, do PSL, também foi afastado por um período de 6 meses. A Polícia Federal e a PGR apontam indícios de corrupção e de obstrução de investigações. É que há cerca de 2 anos, delegados que investigavam denúncias de corrupção contra o governo foram retirados das funções. Agora o STJ declarou que essas remoções são ilegais. O governador em exercício, Vanderlei Barbosa, sem partido, afirmou que vai nomear os novos nomes para a Secretaria de Segurança Pública nos próximos dias. Marcelo Cosme. Em Goiás, uma operação da Polícia Federal mirou a viúva de um ex-integrante de um grupo de assaltantes de banco. Bruno Mendes. Olá, Marcelo. Boa noite para você. A Polícia Federal saiu às ruas nesta sexta-feira para cumprir a Operação Registro, que investiga o crime de lavagem de dinheiro. O principal alvo dos policiais é a esposa de um criminoso que morreu numa troca de tiros com a polícia de Minas Gerais em 2017. Segundo a polícia, a mulher comprou 2 imóveis aqui em Anápolis, no estado de Goiás, para ocultar o dinheiro roubado pelo marido. O homem era membro de uma quadrilha que roubava bancos de pequenas cidades, uma modalidade que ficou conhecida como Novo Cangaço. De acordo com a apuração, depois da morte do marido, a mulher comprou as casas para lavar o dinheiro do crime. Os imóveis, avaliados em mais de R$1,5 milhão foram bloqueados pela Justiça. E nesta sexta, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Cobrobó, interior do Pernambuco. Se condenada pelos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, a mulher pode pegar de 3 a 10 anos de cadeia, além de multa. O nome da investigada não foi divulgado pela PF. Marcelo?
A polícia do Rio prendeu um vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e 2 policiais militares acusados de fazer parte de uma quadrilha de agiotagem. O Matheus Marques foi quem acompanhou essa operação. Oi, Marcelo. Além dessas 3 prisões, a Polícia Civil também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, inclusive no gabinete do vereador na Câmara de Duque de Caxias. Carlos Augusto Pereira Sodré, o Carlinhos da Barreira, vereador pelo MDB, é acusado de chefiar uma quadrilha de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Já os PMs são acusados de fazer parte do braço armado dessa organização. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o vereador emprestava dinheiro para pessoas físicas e exigia, em contrapartida, o pagamento de altos juros mensais. Carlinhos da Barreira também é acusado de fraude à licitação através da empresa a qual ele é sócio. Segundo a polícia, em 5 anos, o vereador movimentou 70 milhões de reais. E as investigações mostram que esses valores são totalmente incondizentes com a renda do vereador. Esse vereador de Duque de Caxias já estava como vereador há 3 mandatos consecutivos. E na última eleição, em 2020, foi o 3º mais votado da cidade. A defesa do vereador Carlinhos da Barreira negou que ele tenha cometido os crimes. Nós não conseguimos contato com a defesa dos policiais. A polícia do Paraná indiciou um motorista pelo atropelamento de um adolescente perto de uma escola no norte do estado. O Rodrigo Grando tem os detalhes. Olá, Marcelo. O motorista, um homem de 52 anos, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo, um crime previsto no Código Brasileiro de Trânsito. A Polícia Civil concluiu que ele agiu com imprudência momentos antes da batida contra o muro da escola. A polícia também concluiu que, por ser uma região escolar, os motoristas precisam de atenção redobrada, ainda mais no momento do acidente, que era o fim do turno da manhã. Também não foi identificado nenhum tipo de problema com a sinalização de trânsito e ainda, de acordo com o delegado que cuida das investigações, o homem não apresentou nenhuma prova de que faz o uso de medicação controlada. Essa foi uma alegação dele no dia do acidente. O jovem Vicenzo Mendonça Mancuso, de 13 anos, estava aguardando a van escolar para voltar para casa quando foi atingido pelo carro e prensado contra o muro. Ele chegou a passar por cirurgia, uma cirurgia muito delicada, mas morreu horas depois no hospital. Marcelo? A polícia resgatou 4 caminhoneiros de um cativeiro em Santa Cruz do Rio Pardo, no estado de São Paulo. David Tarso tem as informações. Na operação realizada pelo Departamento Especializado em Investigação Criminal, o DEIC, 6 pessoas foram presas. 4 vítimas foram libertadas. As imagens feitas pela Polícia Civil mostram o cativeiro em Coronel Goulart, distrito de Álvares Machado, em que os caminhoneiros eram feitos reféns. A quadrilha combinava fretes por sites e aplicativos específicos do setor. E durante a transação, os criminosos já tinham a informação sobre as características dos caminhões e carretas. Depois de abordar os caminhoneiros e fazê-los reféns, a quadrilha levava os veículos para outro país. Só depois que a mulher de uma das vítimas viu pelo rastreador do caminhão que a rota do veículo estava num ponto e o celular em outro, que ela procurou a polícia e a quadrilha foi descoberta. 5 caminhões foram roubados pela quadrilha. Apenas um foi recuperado. Marcelo, eu volto com você. Em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 400 aves que eram transportadas ilegalmente. O Paulo Barbosa conta que a burocracia está atrapalhando a soltura dos animais. Oi, Marcelo. Pois é, a burocracia está dificultando a destinação destas aves. A apreensão foi ontem à noite na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. 2 homens estavam em um carro transportando 423 aves silvestres. Foram compradas em Araraquara, no interior de São Paulo, e seriam levadas para o Recife. A Polícia Rodoviária Federal fez o termo circunstanciado de ocorrência e os homens foram liberados. Já as aves, elas seriam entregues no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRAS, aqui em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Mas este órgão não tem convênio com o IBAMA, por isso não receberam as aves. Aí
A Polícia Rodoviária Federal teve que fazer uma readequação para levar estas aves aos CETRAS em Belo Horizonte, porque somente lá tem esse convênio. Enquanto isso, esses animais ficaram nesse aguardo. Somente aqui na região, neste ano, já foram mais de 1.000 animais, aves, apreendidas em operações da Polícia Rodoviária Federal. Volto com você, Marcelo. Nós entramos em contato com o IBAMA e a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, mas não tivemos retorno. As aves vão ser levadas para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia amanhã. O translado do corpo daquela brasileira que morreu no deserto nos Estados Unidos vai ser adiado mais uma vez. O Fábio Diniz nos conta por quê. Olá, Marcelo. O agente funerário responsável pelo translado do corpo de Lenilda dos Santos, dos Estados Unidos ao Brasil, sofreu um infarto ao embarcar na aeronave. E por isso o envio do corpo da rondoniense, que morreu ao tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, foi adiado para a próxima semana. O corpo da técnica de enfermagem sairia de Ohio, Estados Unidos, na quarta-feira, quando ela completaria 50 anos, e chegaria ao Brasil na quinta-feira. Segundo a família de Lenilda, o corpo só deve ser enviado depois que toda a documentação for refeita, inclusive a substituição do agente funerário que sofreu o ataque cardíaco. Marcelo. Hospitais do interior de São Paulo voltaram a registrar alta de ocupação nos leitos de UTI para Covid. O Ayrton Salles Júnior é quem tem os detalhes. Oi, Marcelo. Infelizmente, no Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes, o principal hospital que recebe pacientes com casos de Covid-19 aqui na cidade de Itapetininga e atende pacientes também de pelo menos outros 13 municípios da região, os leitos de UTI, as unidades de terapia intensiva, estão com 100% de ocupação. Hoje existem 10 leitos disponíveis, os 10 estão ocupados. Durante o mês de setembro, esse índice de internação, esse índice de ocupação ficou baixo, viu, em torno de 30%, 40%, mas durante o mês de outubro, infelizmente, voltou a subir. 100% de ocupação, não há vagas disponíveis nos leitos de UTI por aqui para atendimento de casos graves da Covid-19. Marcelo, é com você aí no estúdio. A gente conta agora a cidade de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, vai receber um evento teste para a retomada dos shows. O Ítalo de Lucena é quem vai nos contar. Oi, Marcelo. O evento será realizado pela Prefeitura de Santa Rita, que fica na região metropolitana de João Pessoa. Ele vai obedecer às regras estabelecidas pelo decreto do governo do estado e terá 400 convidados, além de 100 pessoas trabalhando, entre funcionários e artistas. Todos os participantes precisam ter mais que 18 anos, ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid e apresentar o teste negativo. Além disso, só poderão entrar de máscara e terão a temperatura medida lá na portaria. As pessoas ficarão aqui nesse local separadas em 4 grupos de 100 e hoje serão 3 shows, 2 artistas do forró e uma apresentação religiosa. Em 5 dias, um novo teste de Covid será feito por todo mundo que passou por aqui para saber se alguém foi contaminado por essa doença. Marcelo, volto com você. Começa hoje a tradicional festa Boi Manaus para comemorar os 352 anos da cidade. Alane Guzmão é quem mostra pra gente. Serão 22 horas de festa, com a apresentação de mais de 40 artistas locais. O Boi Bumbá será o ritmo mais tocado durante as 3 noites. O evento vai até domingo, quando Manaus completa 352 anos. Esta é a 23ª edição do Boi Manaus, uma festa tradicional na cidade, que não aconteceu no ano passado por conta da pandemia da Covid-19. Mas, com o avanço da vacinação este ano, voltou. Em Manaus, 62,21% da população apta a receber a vacina contra a Covid-19 já completou o esquema vacinal. Marcelo? O governo de Alagoas acabou com o limite de horário para bares e restaurantes. A Brenda Magalhães tem os detalhes das medidas. Oi, Marcelo. O governo de Alagoas anunciou nova flexibilização nas medidas restritivas do plano de distanciamento social controlado. A partir de amanhã, não vai ter mais limite no horário de funcionamento de bares e restaurantes, que até então restringia o funcionamento das 5 da manhã até meia-noite durante a semana
E nos finais de semana se estendia até as 2 da madrugada, com 75% da capacidade de público. Além disso, a capacidade de torcedores nos estádios em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol vai aumentar para 50%. Atualmente, o limite de presença de público é de até 30% da capacidade do estádio. Alagoas está na fase azul do plano estadual. Com o avanço da vacinação e a diminuição na ocupação dos leitos e de mortes por Covid, essa flexibilização gradativa está sendo possível. Hoje, aqui no estado, mais de 2 milhões de alagoanos foram vacinados com a segunda dose. Quase 1.300.000 alagoanos receberam a segunda dose ou dose única. E 40 mil pessoas já receberam a dose de reforço. Marcelo. Por falta de vacinas, a Prefeitura de Belo Horizonte aplicou a dose da Pfizer em quem já tinha tomado a AstraZeneca. A Gabriele Lanza explica essa confusão. Olá, Marcelo. Aqui em Belo Horizonte foram chamados aos postos de vacinação hoje pessoas com 35 anos que vão receber a segunda dose da vacina da Pfizer, já que tomaram a primeira dose da vacina do mesmo fabricante. Só que ontem foi dia de confusão aqui na capital mineira, porque as pessoas chamadas aos postos de vacinação foram aquelas de 36 anos, que receberam a primeira dose de AstraZeneca. Elas chegaram aos postos de vacinação achando que iam completar o cartão com a vacina do mesmo fabricante, só que foram informadas que receberiam a segunda dose da Pfizer. O Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Minas Gerais informaram que autorizam a intercambiabilidade, só quando faltarem vacinas em estoque, o que não era o caso de Belo Horizonte, que buscou ontem mesmo no centro de distribuição aqui do estado cerca de 25 mil doses da AstraZeneca. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que restavam em estoque apenas 5 mil doses. Por isso, para não atrasar a aplicação da segunda dose nas pessoas de 36 anos, optou por aplicar a Pfizer. Com você, Marcelo. Em Pernambuco, o governo estadual vai começar a vacinar dentro das escolas. O Danilo César conta pra gente. Oi, Marcelo, tudo bem? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Pernambuco, quase 1 milhão de pessoas ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Para tentar diminuir esse número, a estratégia criada pela Secretaria é levar a vacinação para as escolas. Isso foi decidido depois de uma reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid, onde reúne a Secretaria Estadual e também as secretarias municipais. Cada prefeitura vai ficar responsável por essa vacinação. Aqui na região metropolitana, no Cabo de Santo Agostinho, essa vacinação já começou. E em Jaboatão dos Guararapes, também na região metropolitana, essa vacinação começa na próxima segunda-feira. O secretário de Saúde aqui do estado, André Longo, lembra que o número de adolescentes vacinados aqui no estado está bem abaixo da expectativa, mas que para que haja essa vacinação, os pais precisam autorizar, já que os adolescentes têm menos de 18 anos. A expectativa é vacinar mais de 25 mil estudantes aqui no estado. Marcelo, volto com você. Enquanto isso, em Rio Branco, o alerta é para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Kessia Mello. Oi, Marcelo. Aqui em Rio Branco, a situação é de alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti. É que um levantamento de índice rápido feito pela Prefeitura mostrou que de cada 100 casas, 4 tinham infestação do mosquito, o que coloca a capital acreana em risco de surto e até de epidemia de dengue, zika e chikungunya. Rio Branco já enfrentou a epidemia de dengue no início deste ano, chegando a registrar até 2.000 casos de dengue por mês. Com a chegada do período chuvoso, a Prefeitura contratou mais agentes de endemias e diz que vai reforçar as ações de limpeza na cidade. Marcelo. Veja a seguir, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro passa a abrir para o público também à noite. A gente volta já. Brasil TV de volta com um temporal que causou transtornos em Salvador hoje. A Camila Oliveira mostra os estragos agora pra gente. Olá, Marcelo. Só nas primeiras 6 horas desta sexta-feira aqui em Salvador, choveu mais de 100 milímetros. É muita água. Várias ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. O trânsito ficou complicado, é claro. Em alguns pontos, os motoristas nem conseguiam passar. Os que se arriscavam acabavam ficando ilhados, como o motorista de um caminhão e de um carro que nossa equipe flagrou. Aqui no bairro do Rio Vermelho, que fica na orla, o prejuízo
foi em relação à parte desse muro que acabou desabando. A terra cedeu e essa estrutura veio abaixo, atingindo 3 carros que estavam estacionados aqui na rua Macaúbas. No bairro da Pituba, que também fica na orla, a garagem de um edifício acabou virando uma piscina. Foi difícil fazer com que a água escoasse. E no Vale das Pedrinhas, várias casas acabaram sendo invadidas pela água da chuva, muito prejuízo para os moradores que perderam móveis, eletrodomésticos e objetos. A prefeitura está acompanhando a situação, fazendo o cadastro dessas famílias. E a Defesa Civil segue em alerta porque deve chover aqui em Salvador forte até o sábado. O governo do Amapá decretou estado de calamidade pública no arquipélago do Bailique. O Edson Castro é quem explica essa história. Olá, Marcelo. Os efeitos do decreto valem por 180 dias. O documento permite a solicitação do reconhecimento federal do estado de calamidade pública junto à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é receber recursos complementares para a realização de ações na área. Na semana passada, a Prefeitura de Macapá decretou a situação de emergência na região. O arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, fica no litoral do estado. Na comunidade, a população vem sofrendo com o avanço do Oceano Atlântico no Rio Amazonas, limitando a oferta de água potável. O fenômeno da salinização, que acontece durante o verão amazônico, agora no segundo semestre, é natural. Mas os ribeirinhos relatam que nos últimos 4 anos a intensidade da água salgada tem sido maior. Desde o início do estado crítico na região, campanhas foram mobilizadas para a arrecadação de doações de água potável aos moradores. Balsas partiram da sede da capital fazendo a distribuição nas áreas mais isoladas. Até o momento, segundo o governo, foram mais de 100 mil litros de água potável entregues aos ribeirinhos. Ainda há previsão da instalação de uma estação de tratamento de água de forma definitiva na região. Voltamos com você, Marcelo. Na região metropolitana de Natal, a preocupação é com a redução do volume na Lagoa do Bonfim. O Sérgio Henrique Santos é quem nos conta os detalhes. A Lagoa do Bonfim é a maior lagoa do Rio Grande do Norte. Fica em Nísia Floresta, município da região metropolitana de Natal. Abastece 30 municípios e 280 comunidades rurais. O reservatório está em nível de alerta pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE. A lagoa está com 47% de sua capacidade total, que é de 84 milhões de metros cúbicos. Um relatório de vistoria apresentado em maio desse ano já alertava que o nível da lagoa estava na cota 37, referente ao nível do mar, o que é considerado extremamente baixo. Segundo o IGARNE, a captação de água deveria parar quando a cota chegasse a 39. A Associação dos Amigos da Lagoa do Bonfim denuncia desvios de água em propriedades rurais nos municípios atendidos pela adutora que sai da lagoa. Já a Companhia de Águas e Esgotos do Estado informou que vai perfurar 7 poços em outra área do município para reduzir a retirada d'água da Lagoa do Bonfim. E o IGARNE acredita que o nível está baixo por causa do volume de chuvas em 2021, abaixo do esperado para essa época do ano. O Pantanal do Mato Grosso do Sul registrou novos focos de incêndio em áreas de preservação. Quem tem essas informações agora é o Lucas Leles. O fogo ainda atinge várias regiões aqui do Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em todo o bioma, são mais de 1.400.000 hectares destruídos pelas chamas. O ponto mais crítico hoje é no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. O fogo já chegou em algumas fazendas de preservação e uma delas é uma fazenda de um projeto de proteção de onças pintadas. A região que está em chamas tem vários pontos de difícil acesso, fica entre as cidades de Aquidauana e Miranda. Os 2 municípios são os que mais registraram focos em todo o Brasil nas últimas 48 horas. Segundo o INPE, foram 65 registros. Integrantes da ONG SOS Pantanal estão na linha de frente do combate ao fogo, ao lado de brigadistas do IBAMA Prevê Fogo e do Corpo de Bombeiros. As chamas estão consumindo a vegetação neste ponto do Pantanal desde o início do mês. As últimas chuvas aqui na região deram uma trégua para os combatentes, mas não foi o suficiente para acabar com todos os focos. O parque tem uma área de 78.300 hectares e é considerado um berçário dos peixes do Pantanal. Junto com as reservas particulares ao redor, o parque forma uma das maiores áreas naturais protegidas aqui em Mato Grosso do Sul, totalizando cerca de 100 mil hectares. Em todo o bioma Pantanal, são mais de 7.200 focos de calor registrados pelos satélites do INPE este ano. De Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Lucas Leles para o Brasil TV.
Para encerrar, a gente conta que a partir de hoje, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro também vai abrir as portas para o público à noite. Ana Beatriz Lourenço mostra agora esse passeio diferente, cheio de surpresas. Oi, Marcelo. A ideia da visitação noturna é estimular a sensibilidade. O Jardim Botânico vai abrir à noite a partir de hoje. E a gente mostra para vocês alguns animais que podem ser vistos no local. Encontramos uma rã-martelo, uma jiboia e um mão pelada, um tipo de guaxinim brasileiro. Dá para ver também cachorros do mato e tatus. Entre as espécies que vivem no Jardim Botânico estão pelo menos 16 anfíbios, 20 répteis, 40 mamíferos e 130 aves. A visitação noturna vai acontecer uma vez por mês. O passeio pode ter até 20 pessoas. O roteiro é longo, já que são 54 hectares para conhecer. A visitação noturna dura cerca de 1h30 e também pode ser feita com carrinhos elétricos. É isso, Marcelo. Ficou com vontade de conhecer esse outro lado do Jardim Botânico? Volto com você. Sou meio medroso. Noite com animais assim, mas com segurança vai, né? O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, horário de Brasília. Boa noite e um ótimo fim de semana.